Como informamos no vídeo anterior sobre a questão da reforma da Previdência, no dia 20 de fevereiro deste ano, o atual presidente entregou a sua proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Essa proposta de emenda à Constituição, PEC número 6 de 2019, envolve a proposta de alteração de alguns dispositivos da Constituição. O vídeo de hoje tem um caráter informativo e visa explicar algumas propostas de alterações relativas às contribuições previdenciárias. É importante ressaltar de antemão que essa proposta sobre a qual estamos tratando, ela pode sofrer alterações. E por isso a gente está reforçando que essa proposta que a gente está comentando é a que foi entregue no dia 20 de fevereiro pelo presidente ao Congresso Nacional. Essa proposta ela pode e certamente vai sofrer alterações futuras, que nesse vídeo a gente não tem ainda como saber, mas que podem ser objetos de outros vídeos sobre a reforma da Previdência no futuro. Por isso a gente está falando dessa proposta de fevereiro, mas pode ser que a gente continue falando desse assunto conforme as discussões vão avançando. Vamos falar primeiro das propostas de alterações relativas às contribuições do RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. E o primeiro ponto que eu vou pontuar aqui é uma possível extensão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal à CPP. Vejam que na redação do artigo 195, inciso 1, a linha A, atualmente, a gente tem uma contribuição do empregador da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Na proposta de alteração, na proposta de emenda à Constituição que a gente está tratando aqui, a redação ficaria a seguinte: a contribuição incidiria sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos, devidos ou creditados a qualquer título e de qualquer natureza, salvo exceções previstas em lei, a pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício. Há uma possível extensão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal para englobar rendimentos do trabalho não apenas pagos e creditados, mas também aqueles apenas devidos, assim como considerar os rendimentos de qualquer natureza, excepcionados apenas aqueles previstos em lei. Essa pode ser uma extensão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal a depender da interpretação que se dê. A gente ainda não sabe qual vai ser a interpretação desse dispositivo, se ele for aprovado, mas há um risco de onerar ainda mais a folha de salários, tanto que alguns setores do mercado já chamaram a atenção descontentes com esse aspecto específico da proposta. No que diz respeito à contribuição previdenciária do trabalhador, também há uma proposta de alteração no inciso 2 do artigo 195 para a previsão de que podem ser adotadas alíquotas progressivas ou escalonadas de acordo com o valor do salário de contribuição e que não incidirá a contribuição sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Essa imunidade da contribuição para as aposentadorias e pensões, ela já era prevista, não foi uma mudança. A grande mudança é a previsão de que as alíquotas podem ser progressivas ou escalonadas. Vamos utilizar aqui ilustrações da própria apresentação da proposta pela presidência para poder explicar melhor como seria essa alteração em relação à contribuição do trabalhador. Hoje nós temos 3 alíquotas, 8%, 9% e 11%, e a alíquota ela é aplicada sobre todo o salário de contribuição. Ou seja, a gente identifica qual é a faixa em que o salário de contribuição do empregado ou do trabalhador se enquadra e aplica esse percentual sobre todo o salário de contribuição. De acordo com a nova proposta, teríamos, ao invés de 3, 4 alíquotas e elas seriam aplicadas de forma progressiva e escalonada. Ou seja, até um salário mínimo, a gente teria a aplicação de uma alíquota de 7,5%, ou seja, haveria uma redução, já que hoje a alíquota mínima é de 8%. Quem recebe até um salário mínimo teria uma contribuição menor, de 7,5%. De um salário mínimo a R$2.000, a alíquota seria 9%. De R$2.000 a R$3.000, a alíquota seria de 12%.
e de R$ 3.000 a R$ 5.839,45, que é o teto, seria de 14%. Apenas com a previsão dessas alíquotas, parece que a gente teria um aumento expressivo da contribuição do trabalhador. Mas como a forma de aplicação seria diferente, o aumento não seria esse da forma como a gente está vendo na tabela, porque a aplicação das alíquotas será por faixa, assim como acontece com o imposto de renda da pessoa física. Vou deixar o card aqui em que eu explico como se dá essa incidência dessas alíquotas progressivas por faixa. Em resumo, as alíquotas seriam aplicadas por cada faixa, ou seja, ela seria restrita à sua faixa. Uma pessoa que se enquadra na alíquota máxima, que está no teto da Previdência, portanto, ela terá aplicação de todas as alíquotas, cada uma para a sua respectiva faixa. A aplicação da alíquota progressiva por faixa, portanto, deixaria a alíquota efetiva da seguinte forma. Assim, podemos perceber que teríamos, na verdade, uma redução de alíquotas para aqueles que ganham até R$ 3.000, teríamos uma manutenção das alíquotas para aqueles que estão logo acima dessa faixa e teríamos um pequeno aumento para aqueles que estão muito próximos ao teto, que teriam uma contribuição de 11,68%, que seria a alíquota efetiva. Então, hoje a alíquota efetiva máxima é 11% e a alíquota efetiva máxima, conforme a proposta, seria de 11,68%. E apenas para aqueles que estão muito próximos ao teto. A gente tem uma quantidade muito maior de pessoas que teriam uma redução de alíquota e não um aumento, certamente. Na simulação da própria apresentação da proposta, com um salário de R$ 1.250, a gente tem que essa pessoa se enquadra na faixa que tem a alíquota de 8% e, portanto, a sua contribuição seria de R$ 100. Com base nas alterações da proposta, essa pessoa teria uma alíquota efetiva de 7,8% e a sua contribuição seria de R$ 97,33, ou seja, levemente menor do que a realidade de hoje. Já a simulação para uma pessoa que se enquadra no teto ou acima do teto da Previdência, hoje ela tem uma alíquota de 11% sobre o teto, que corresponde a uma contribuição de R$ 642,33. Com base nas alterações da proposta, essa alíquota efetiva passaria a ser 11,68% e o valor da contribuição seria R$ 682,54. Ou seja, a gente tem uma simulação com uma pessoa que ganha R$ 1.250, que teria uma leve redução na contribuição, na verdade, e uma pessoa que se enquadra no teto ou acima dele, que teria um aumento da contribuição. Em relação ao RPPS, ou Regime Próprio de Previdência Social, que é aquele aplicado para os servidores públicos federais, a gente precisa fazer algumas digressões antes de falar da proposta. As emendas à Constituição número 20 de 98 e 41 de 2003 já promoveu algumas reformas na Previdência que acabaram levando à unificação do teto do RPPS com o RGPS. Só que essa unificação ficou condicionada à criação de uma instituição de previdência complementar para os servidores públicos federais. Esse regime de previdência complementar para os servidores públicos federais só foi criado pela Lei 12.618 de 2012 e o Decreto 7.808 de 2012 criou a FUNPRESP, ou seja, apenas a partir da aplicação dessa previdência complementar em 2013 foi que a gente teve alguma unificação do teto do RPPS com o RGPS. A FUNPRESP é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, que foi criada com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, suas autarquias e fundações. Assim, os servidores públicos federais que ingressaram até 2013 tinham a opção de permanecer no regime anterior, que tinham direito à aposentadoria integral, ou fazer adesão à FUNPRESP, em que teria o regime de previdência complementar administrado por essa fundação. Os servidores públicos federais que ingressaram após 2013 não teriam mais essa opção, teriam que se submeter ao teto do RGPS. Então, os servidores que ingressaram até 2013, existem alguns ainda no regime anterior,
que fazem a contribuição sobre todo o salário, alguns fazem a contribuição apenas até o teto, que foram aqueles que optaram pela adesão à FUNPRESP, e os que ingressaram depois de 2013 já têm essa submissão do teto unificado do RPPS com o RGPS. Assim, a contribuição previdenciária do RPPS para aqueles que ingressaram até 2013 e não optaram pela FUNPRESP incide sobre todo o salário. E para aqueles que optaram pela FUNPRESP e aqueles que ingressaram após 2013, se submetem ao teto igual ao do RGPS. Com a nova proposta, há uma alteração nas contribuições também para os servidores públicos federais. Na realidade, vai haver a possibilidade de aplicação progressiva e escalonada das alíquotas, e aqueles servidores que contribuem até o teto terão exatamente as mesmas alíquotas do RGPS. Há uma unificação também das alíquotas do RPPS para o RGPS. Então vamos ver como é que vai ficar para aqueles servidores que contribuem até o teto da Previdência. A gente vai ter uma alíquota de 7,5% para aqueles que recebem até um salário mínimo. De um salário mínimo até R$ 2.000, a alíquota vai ser de 9%. De 2.000 a 3.000, a alíquota vai ser de 12%. E de 3.000 a 5.839,45, que é o teto, será de 14%, assim como acontece com o RGPS. A grande polêmica reside quando o rendimento do servidor ultrapassa o teto, ou seja, para aqueles servidores que estão ainda naquele regime anterior de aposentadoria integral, quem ganha acima do teto, há uma alteração considerável das alíquotas, porque foram criadas novas alíquotas para quem ultrapassa o teto da Previdência. Só que, como a aplicação é escalonada e cada alíquota só se aplica à sua respectiva faixa, a alíquota efetiva não chega a 22%. Vejam aqui o exemplo com uma pessoa que ganha R$ 39.000 e contribui sobre todo o salário, a sua alíquota efetiva seria de 16,79%. E apenas quem ganha acima disso é que teria incidência de 22% apenas sobre aquilo que ultrapassa os R$ 39.000. Na apresentação da proposta, temos um exemplo com um servidor que ganha R$ 30.000 e contribui sobre todo o salário. Hoje a alíquota seria de 11% e ele teria uma contribuição de R$ 3.300. Com a proposta, ele teria uma alíquota efetiva de 16,11% e sua contribuição subiria para R$ 4.835,83, conforme a aplicação das alíquotas progressivas. Há outras peculiaridades em relação à proposta, eu convido vocês a lerem mais detidamente todas essas peculiaridades se for do seu interesse. Eu trouxe aqui as linhas gerais do RGPS e do RPPS, principalmente envolvendo algumas questões que estão sendo muito comentadas pelas pessoas após a apresentação da proposta. Em resumo das linhas gerais, eu poderia pontuar o seguinte. Primeiro, a unificação de bases e alíquotas do RPPS com o RGPS até o teto do RGPS. Nesse contexto, tanto para o RGPS quanto para o RPPS, há uma redução da contribuição para aqueles que ganham menos e há um aumento da contribuição para aqueles que ganham mais próximos ao teto, explorando assim a progressividade. Em relação aos servidores, como hoje a gente só tem a alíquota de 11% para eles, a gente vai perceber uma redução até próximo ao teto, porque só vai contribuir mais do que 11% aqueles que estão muito próximos ao teto, que vão chegar à alíquota efetiva de 11,68%. Como eu disse para vocês no início, esse vídeo tem um objetivo informativo apenas para a gente verificar quais são as mudanças propostas em relação às linhas gerais das contribuições previdenciárias do RGPS e do RPPS. A gente não está aqui fazendo críticas, até porque essa proposta ainda pode sofrer muitas mudanças, mas apenas para a gente identificar exatamente como é que ficaria se essa proposta fosse aprovada da forma como ela está. O que a gente pode concluir de antemão é que há um objetivo de exploração da progressividade e de aplicação da progressividade, assim como acontece com o imposto de renda da pessoa física, que é a aplicação das alíquotas por faixas, alíquotas escalonadas, o que dá realmente uma amplitude maior para a progressividade no caso das contribuições previdenciárias. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem
e que tenha realmente sido útil para vocês se informarem sobre essa atual proposta de reforma da Previdência. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, não deixem de colocar aqui embaixo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e, se assim for, não deixem de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima!